E Áureo, vamos começar a falar sobre o nosso tema principal, reencarnação. Qual que é o motivo principal para você acreditar na reencarnação? Legal, interessante você fazer a pergunta dessa forma, que eu posso colocar um pouco da minha perspectiva sobre o assunto, né, Priscila? Como eu disse, eu fui criado dentro do catolicismo, uma religião que eu respeito muito. Eu tenho recordações tão lindas da infância, nessa trajetória. Porém, chegou ali na adolescência, muitos questionamentos vieram, e eu precisei buscar outras respostas. Senti essa necessidade. Eu não conseguia, Priscila, conciliar a ideia de um Deus, de uma inteligência suprema, amorosamente, com atributos de amor e sabedoria infinitos, e conciliar esta ideia com a ideia de que viveríamos apenas uma vez e que teríamos aqui algumas décadas para provar, alguns, né, outros nem tanto, outros Sim. alguns anos apenas, ou algumas horas. Teríamos esse pequeno período para provar se merecemos um céu ou um inferno eternos. E sendo que faríamos isso nas mais diversas condições, uns com tudo, com pais amorosos, com acesso à instrução de primeira qualidade, com saúde perfeita, e outros nascendo em zonas de guerra, com deficiências, com privações extremas, e todos juntos tendo que provar se merecíamos um céu eterno, um inferno eterno. E a ideia também de um inferno com penas eternas, isso para mim foi também paralisante, porque como um Deus amor, um Deus que seja todo amor, vai deixar um filho eternamente sofrendo? E como uma mãe, por exemplo, poderia ser feliz no céu, sabendo que seu filho está sofrendo no inferno para sempre? Foram questões que começaram a vir muito forte, e eu penso, é difícil mas ter certeza, mas talvez se eu não tivesse encontrado respostas, talvez eu teria caído no ateísmo, porque simplesmente essas concepções não serviam para mim. Aí eu entrei em contato com os livros espíritas e espiritualistas que meu pai tinha em casa, e a coisa deslanchou, e a ideia da reencarnação caiu como uma luva nesse contexto, junto com a certeza da imortalidade, com a certeza da pluralidade dos mundos habitados. As coisas foram começando a se encaixar e as descobertas continuam. Olha, eu compartilho da mesma opinião. Eu sempre questionei, desde criança, eu olhava assim para os moradores de rua e pensava, porque quando eu nasci, minha mãe frequentava a igreja católica, e eu ficava pensando, poxa, por que Deus dá oportunidades para algumas pessoas e para outras não? Que Deus é esse? Que é justo, que é amoroso? Qual que é a experiência dessas pessoas viver nessa situação? Será? E na igreja católica ou na evangélica se fala muito, né, de céu, de inferno. E eu ficava muito receosa quando eu frequentava, depois que eu passei pela igreja católica, eu frequentei a evangélica. Eu ficava pensando assim, poxa, será que se eu sair da igreja em algum momento, depois de eu morrer, eu vou para o inferno? Eu vou ficar eternamente no inferno? E aquilo me deixava muito medrosa mesmo, com receio de sair do caminho. E depois que eu fui conhecer o espiritismo, eu falei assim, poxa, agora faz todo sentido. Por que algumas pessoas vêm com uma doença, outras têm várias vivências, com muito dinheiro, que tem essa oportunidade de ajudar, outras já, às vezes, planejam lá no plano espiritual para viver numa escassez, como um aprendizado, e muitos vêm com essa inteligência também para sair dessa escassez. E tudo fez sentido para mim. Então,
parecido às nossas histórias, hein, Auro? Faz todo sentido quando nós pensamos numa consciência, num Deus justo, que está acima de qualquer coisa e sempre traz essas lições para nós. E também me trouxe essa oportunidade de respeitar cada ser humano com a sua evolução, com a sua consciência. E eu também tinha essa dificuldade de compreender, porque alguns iam para o mundo do crime e outros não. E a espiritualidade me auxiliou nesse processo, até mesmo com os familiares. Então, é maravilhoso nós termos esse acesso.